Boa noite, igreja. Com muita alegria que a gente está aqui junto mais uma vez, né, buscando a presença do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé um minutinho. A presença de Deus é tão boa, tão agradável nesse lugar, né? E eu queria fazer uma oração, mas que você também verbalize. Tu és o Deus que tem transformado a minha vida, né? É tão bom a gente ter a oportunidade de ter o Espírito Santo assim, ministrando aos nossos corações, né? E é tão bom você ver a igreja está sendo restaurada e transformada, né? Voltando à sua essência, né? Que é tão simples, que é buscar a Deus através da sua palavra tão rica e poderosa, né? Eu sei que você tem tantas coisas tremendas para falar, né? A presença de Deus é muito boa aqui. Que Ele é um Deus que hoje e sempre reinará, né? Você possa dizer isso na sua vida, né? Que Ele é invencível, né? Que Ele venceu a morte, né? Através do seu Filho, né? Ressuscitou, e através do reino espiritual, hoje você tem livre acesso a Ele, pelo nome de Jesus. Abra a tua boca, vamos agradecer. Diga o que vem do teu coração, faça uma oração muito livre, se sinta à vontade diante de Deus, diga: Senhor, Tu és inigualável, Senhor. Tu és o Deus único, Senhor. Nós abrimos as nossas bocas, Senhor, nós verbalizamos diante do reino espiritual, Deus, reconhecemos quem Tu és. Né? Fala o que você tem sentido dentro de você. Trabalha mais em mim, Jesus, me dá a mais sede de Te conhecer. Te louvamos, Senhor, porque tudo aquilo que Tu tem feito, Deus, pelo Teu poder, queremos Te dar honra e glória, Jesus, pela Tua presença maravilhosa, por teu amor e carinho, Senhor, pela Sua graça, porque o Senhor foi capaz de dar Seu próprio Filho por cada um de nós, Jesus, e hoje temos livre acesso a Ti, Senhor. Dá-nos mais e mais sede da Tua presença, Senhor, sede de conhecer Tua palavra, Jesus, que a gente possa viver em plenitude de Espírito, Senhor, que a gente possa caminhar, Senhor, conforme Tu tens sonhado para cada um de nós, Senhor. Colocamos os nossos sonhos diante de Ti, coloque Teus sonhos diante do Senhor agora, fale com Ele, permita que o Espírito ministre, que o Espírito está nesse lugar, o Senhor está trabalhando dentro do teu coração, o Espírito Santo de Deus tem te incomodado a quebrar barreiras, a você romper cadeias, a você ir a um nível diante dEle que você jamais vivenciou em tempos anteriores. É um tempo tão especial para a igreja. Vivemos uma pandemia em que as pessoas têm se voltado ao Senhor, têm reconhecido que é um Deus todo-poderoso, e você conhece esse Deus todo-poderoso. Dê mais liberdade para que Ele fale, para que Ele atue. Coloque seu coração disponível, né? Não é nenhuma máscara, como diz o pastor aqui, a gente tem a necessidade de estar usando uma máscara, mas você pode falar, você pode externalizar. Tem esse tempo diante de Deus agora. Eu queria dar esse tempo para você. Eu queria dar esse tempo, se você quer cantar, se você quer levantar seus braços, se você quer clamar para que Deus fale ao teu coração essa noite, se você entrou aqui muito cético, ou talvez muito duvidoso por tudo aquilo que você tem vivido, mas permita, diga a Deus, diga ao Espírito Santo que você quer dar oportunidade dele falar ao teu coração essa noite, que seja um tempo tremendo para você, já está sendo. O Senhor veio ao teu encontro, você não veio aqui à toa. Deus tem algo especial para você, e esse é um tempo seu, amém? Eu vou deixar você orando ao Senhor, fale com Ele nesse tempo, verbalize, tenha esse momento com o Senhor. Não tema, verbalize, a palavra tem poder, declare aquilo que vem dentro do seu coração. Permita que o Espírito já vá movendo sobre a sua vida. Eu sei que o Espírito tem falado ao teu coração muito forte. Há uma presença muito grande de Deus aqui desde o início. A palavra de Deus é poderosa, como a gente tem falado aqui, né? Muitas vezes o cansaço te tira a vontade de ler a palavra de Deus, mas o Senhor tem te convocado a ler, a ter sede, a buscar mais e mais, né? E esse é o seu tempo, esse é o tempo da igreja, amém? Esse é o tempo da igreja. Louvado seja teu nome, Jesus, pela tua presença neste lugar, Senhor. Queremos ter mais e mais sede de te buscar, Senhor, de te conhecer, Senhor. Independente daquilo que estejamos vivendo, Deus. Louvado seja teu nome por tudo isso, Senhor. Aleluia. És bem-vindo,
Tu és Deus inigualável, Senhor. Hoje sempre reina, Senhor. Reina soberano sobre a Tua igreja, Senhor. Transforma, Senhor. Glorificado seja Teu nome, Senhor, pela Tua presença. Amém, igreja? Pode sentar. Deus é bom. Deus é muito bom. Há um título para essa ministração que eu queria, que a gente vai ter um tempo aqui lendo um pouco da palavra do Senhor, né? Poderia dizer que seria vivendo na plenitude do Espírito, né? Eu acho que o Senhor tem nos convocado a viver nisso, né? O Senhor tem nos convocado a crescer, a avançar, né? No aprendizado, na busca pela presença dEle, né? E é incrível como o Espírito Santo tem feito nesses tempos, né? Com a igreja, com cada um de nós, né? A gente tem visto grandes testemunhos, até de pessoas não crentes, né? E que têm sido impactadas pela presença de Deus, e nós como igreja também transformados, né? Aperfeiçoados e lapidados, né? E o meu texto base hoje, gente, não está, né? Em Efésios 3, de 16 a 19. Mas eu não vou começar por esse texto, a pregação, né? Mas o meu texto base, a gente vai conversar bastante também sobre essa carta de Paulo aos Efésios. Na verdade, era uma oração a eles, né? Um clamor. Mas eu queria também, antes de falar dessa passagem, eu queria também dar exemplos, né? De pessoas que viveram, né? Grandes experiências com o Senhor, né? Que a gente pode dizer que tem vivido a plenitude diante de Deus, né? Que o nível de intimidade, o nível de relação era tão tremendo, né? E eu queria vou falar de duas pessoas antes de voltar ao texto, né? Um pouco se referindo à igreja em Éfeso, mas a gente traz para o contexto para a gente hoje, né? Eu queria falar um pouco de Isaías, né? Eu vou começar ali no Velho Testamento. Mas Isaías é um profeta, todos os profetas que tem no Velho Testamento são incríveis, né? Mas é alguém que é um profeta especial, que eu sempre me identifiquei muito com ele, no sentido de que o Espírito Santo de Deus fala muito ao meu coração através do que eu leio em Isaías, né? E é muito interessante que Isaías teve o privilégio, né, também de anunciar o nascimento de Jesus, né? Anunciar que haveria antes da vinda e o nascimento de Jesus, que haveria uma boca no deserto, né? Que abriria o caminho para a vinda do Messias, né? E tamanho o nível, né? Você pode imaginar o nível de relacionamento dele com Deus, né? Então é incrível, Deus deu esse privilégio a ele, através da boca do profeta, revelar essas coisas que foram muitos anos antes da vinda do próprio Messias, né? Mas é incrível, a gente consegue visualizar o nível de profeta que era Isaías, né? E profetas nos tempos de hoje, o Senhor também anseia profetas nesse mesmo nível como Isaías, né? Profetas, evangelistas, né? Apóstolos, mestres, pastores, né? A igreja também está sendo moldada para ter profetas, apóstolos e evangelistas no mesmo nível que a gente vivenciou em tempos passados, né? Isso é sonho de Deus para cada um de nós, né? O Senhor falando à sua igreja e a todo mundo através dessas pessoas, né? Eu queria que você abrisse em Isaías 61, que aqui também fala de um tempo complicado, né? Em que se vivia, mas em que o Senhor derramaria da bondade e bênção dele, né? E é muito interessante, é bem como a pastora falou, a nossa vida com o Senhor, nós passamos desafios, nós enfrentamos lutas, nós passamos desertos, mas quando a gente vive na plenitude do Espírito, né, a gente vive em paz, né, vive em justiça e vive em alegria, né? Independente daquilo que você está vivendo, se é um momento bom, se é um momento ruim, né? Muitas fases da nossa vida são verdadeiros desertos, mas a promessa de Deus, para quem vive na plenitude dele, é que a unção de alegria, a paz e a justiça é derramada sobre a gente. Amém?
você tome posse disso que a palavra do Senhor nos revela, né? E aqui é muito interessante, Isaías 61, vamos falar rápido um pouco dele, né? Aqui é tremendo. Ele já começa assim, o Espírito do Soberano, né? O Senhor está sobre mim, né? Então, ele cheio da presença de Deus, né? É assim que a gente precisa e tem que viver, né? Cheio da presença de Deus. Não só ser habitação do Espírito, mas ser moldado e trabalhado e conduzido por Ele. Amém? Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, né? Nós fomos convocados para levar essas boas novas, tudo que a gente tem aprendido e vivido, para as pessoas que estão aí no mundo em desespero, né? Um bom exemplo é o que a gente tem vivido esse tempo, o desespero de tantas pessoas porque não conhecem o Senhor, mas têm buscado, e que o Senhor te unge, o Senhor te capacita, né? O Senhor está sobre você para que você possa levar as boas novas. Amém, gente? Posso ouvir um amém, gente? Com máscara, mais forte. Amém, amém. Né? Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Olha o que o Senhor faz, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías tinha convicção disso, né? É nesse nível que o Senhor quer que a gente esteja, né? Vivendo com Ele, cheio da presença dEle, para levar a boa nova, para levar óleo de alegria, né? Levar a paz, levar a justiça, né? E levar direção, né? Que é Jesus, para as vidas que estão aí prisioneiras, cativas, amém? E era um tempo em que esse povo estava vivendo isso, e Isaías estava cheio da presença do soberano, né? Com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor, né? O povo de Deus tem o prazer e a alegria em prestar toda adoração e louvor ao Senhor, né? O manto de louvor atrai a presença de Deus, o manto de louvor, né, impacta de forma poderosa sobre cada vida, amém? Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória, né? Assim como a gente é impactado por Ele, a gente tem que manifestar a glória dEle, né? Através de Jesus, né? Você foi chamado para isso, você foi chamado para estar cheio dEle, né? E você foi chamado para impactar lugares que estão presos, cativos, né? Vidas que precisam ouvir mais e mais de Deus. E isso somente vivendo na plenitude do Espírito, né? Só vivendo na plenitude de Deus, né? Um pouquinho mais à frente fala: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, removerão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Não é? Trazendo para a forma prática, quantas vidas de geração em geração têm estado devastadas. Né? E é papel nosso a gente levar o óleo de alegria, a paz, a justiça, a direção, a salvação que vem de Jesus. Né? Amém, gente? Uma coisa, outra coisa incrível na vida de Isaías que me faz admirá-lo também, né? É justamente o que eu falei, né? Esse privilégio dele anunciar outras etapas, né? Em Isaías 40, 3 e 4, é a parte que ele fala justamente sobre, foi um pouco mais atrás, né? Mas fala assim: uma voz preparando o caminho para o Senhor, uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Amém? Isso foi a palavra lançada, que haveria uma voz no deserto que haria de preparar o caminho para a vida do Messias. Né? E agora eu vou falar um pouco, brevemente, dessa voz no deserto, que se chamava... Quem era ele? João Batista. Amém. Amém, João Batista. E é muito interessante. Abra comigo João, capítulo 1, versículo 23. Eu quero falar um pouco do nível também
de entendimento do papel que João Batista tinha e entendia, né, da vida dele. Né? Naquele tempo, ele era um homem que estava no deserto, caminhava no deserto, mas era um homem que confrontava, né, regras, estruturas, né, e diversas coisas, em nome daquilo que ele tinha convicção, certeza do que era. Né? Ele sabia que existiria um Messias, que viria um Messias, né, que seria muito maior do que ele, que seria o Salvador, aquele que, né, levaria ao mundo a presença de Deus. Então, ele, desde sempre, ele foi fiel àquilo que ele já sabia. Em João 1:23, ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Então, ele fez associação àquilo que foi dito lá em Isaías, dizendo: eu sou essa voz. Eu sei, eu tenho entendimento do que foi dito lá, eu acredito naquilo que foi dito, e eu sei que o Messias vai chegar aqui. Amém, gente? Então, ele era um homem também cheio da plenitude do Espírito, né? Porque ele não tinha dúvida, a fé dele era algo inabalável, ele sabia o propósito para o qual ele foi chamado, né? Muitas vezes você é questionado com o seu próprio propósito, e o inimigo não quer que você identifique o que você precisa fazer, né? O Espírito fala, mas você precisa romper com essas coisas, você precisa caminhar naquilo que o Espírito tem te dirigido, né? E jamais impedir, né, e jamais titubear naquilo que o Senhor já tem te confirmado. Né? Porque o inimigo não quer que você cumpra o seu propósito para o qual você foi chamado. Mas João Batista, ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo. Ele sabia aquilo que ele estava falando. Né? Vamos mais um pouquinho. Marcos 1, de 7 a 8. Vocês vão entender um pouco mais que eu... E diz assim: e esta era a sua mensagem. Isso é João Batista falando, né? Depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu o batizo com as águas, mas ele que virá os batizará com o Espírito Santo. Amém, gente? Isso é tremendo. Ele sabia a grandiosidade de quem era o Messias, né? Ele pregava, ele trazia a palavra e batizava com águas, mas ele sabia que ia concretizar o tempo, o momento em que viria o Messias que batizaria a todos nós com o Espírito. Hoje você é cheio da presença do Espírito Santo de Deus, né? Porque todas essas etapas se cumpriram. Porque alguns homens, eles foram fiéis naquilo que eles foram chamados, né? Isso é muito tremendo. O Senhor acredita e convoca cada um de nós a cumprir o papel para o qual você é chamado, né? E grandes coisas acontecem no reino espiritual. É muito incrível você ver algo que aconteceu há 400, 500 anos, uma palavra lançada há tanto tempo atrás, e se consumando, né, na fase em que Jesus já havia nascido, né? E Jesus se submete ao batismo de João Batista até para justamente consumar uma nova etapa. Entende? São etapas que são feitas para o propósito de Deus ser cumprido, para Jesus cumprir todo o papel que ele ia fazer aqui na terra, para ele ter toda a autoridade e poder que ele tem hoje. Você é cheio do Espírito Santo porque há um Deus todo-poderoso que morreu por você. Então, há um poder sobrenatural sobre a sua vida, que é colocado sobre a sua vida, e muitas das vezes a gente não tem dimensão de o quão incrível isso é. Às vezes a palavra talvez desdenhar seja um pouco forte, mas às vezes a gente subvaloriza, subestima, talvez seja, né, aquilo que está dentro de nós. E aquilo que Deus nos espera, né, e anseia que cada um de nós façamos, cumpramos, né? E isso é incrível, que em nenhum desses momentos João Batista fraquejou. Ele também passou no deserto. Ele não foi perseguido, a gente sabe até como foi o fim dele, não é verdade? E em algum momento ele desistiu daquilo que ele tinha convicção e certeza? Não. Isso é muito incrível. Isso é muito poderoso, né? A gente
não estamos brincando de ser igreja, né? A gente conhece um Deus todo-poderoso, muito poderoso. Não são circunstâncias, não são ataques do inimigo, não é deserto que você viva que vai te tirar a paz, a justiça e a alegria, meu irmão. Né? Com certeza ninguém está feliz com o momento que está vivendo, né? Uma pandemia é algo que assusta, né? Mas aqueles que confiam e seguem o Senhor enfrentam os desafios com paz, alegria e na justiça de Deus. Deus cuida de nós. Deus tem algo poderoso sobre cada um de nós. Deus transforma as nossas vidas de uma forma incrível, incrível. E a gente precisa viver tudo aquilo que está, esse poder que está dentro de nós, né? E a gente ser ousado para pregar e levar o Evangelho. Amém, gente? Isso em João 3, 27, de 27 a 29, ele fala um pouquinho mais, João Batista também fala um pouquinho mais, né? Só um minutinho. Quero ler aqui. Mais uma vez, um testemunho incrível de João Batista, né? João 3, 27 a 29, ele diz assim: a isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que ele é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Mais uma vez aqui ele fala agora ele fala da igreja e do noivo, do que representava Jesus, do que representa Jesus. A gente sabe que Jesus é o noivo, né? E da sua igreja amada. Jesus veio para estabelecer a igreja, cuidar da sua igreja e levar a sua igreja, né? A igreja é a noiva de Cristo. Amém, gente? E mais uma vez ele fala, eu não sou o Cristo, mas eu sei quem o Cristo é. Amém, Jesus? Nós sabemos quem Jesus é. O quão maravilhoso Ele é. O que Ele tem falado nesses tempos para a noiva. Quem é a noiva? Somos nós, né? Nós, como igreja, temos sido trabalhados profundamente. O quanto a igreja, né, inconscientemente, às vezes, se afastou do noivo. E o Senhor tem atraído a sua igreja para Ele novamente. E João Batista tinha esse pleno entendimento. Ele sabia que ele era o noivo da igreja, né? Ele sabia que ele não era o Cristo, mas ele sabia quem Cristo era. Amém? Isso é muito tremendo, muito tremendo. No versículo 31 do mesmo João 3, né? Fala assim: aquele que vem do alto está acima de todos. Nós, como templos do Espírito Santo, sabemos que quem está aqui dentro está acima de todos, não é? Acima de todos e de todos. Então é um Deus que controla tudo. A gente não precisa se preocupar, não é? Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Agora ele enfatizou mais uma vez, né? Aquele que está nos céus está acima de todos, mais uma vez, né? Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aí ele está falando que Jesus ali tem testificado, mas tem gente que ali está vendo e não está acreditando, né? Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Amém. E no versículo 33 fala assim: aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Nós como igreja aceitamos, confirmamos, ratificamos diante do reino espiritual que Ele é o Deus. Amém, gente? Amém.
né? Ele é o noivo, amém? Amém. Ok. Agora a gente vai para o texto, que seria o texto base dessa palavra, né? Eu quis um pouco dar exemplos do que é possível, né? E é desejo do Senhor que a gente viva em plenitude, né? No Espírito, em plenitude em Deus. Há desafios, há desertos a serem passados, né? Há confrontos, há impasses, né? A gente, se entrar em detalhes, tudo que João Batista viveu, né? Se entrar em detalhes dos desafios que Isaías também viveu no tempo dele. E assim você tem muitos outros exemplos, mas a gente é mais para mostrar o quanto a gente pode e deve viver na plenitude. E se aquietar diante das circunstâncias, porque Deus cuida de tudo. Deus cuida de qualquer deserto, né? Deus cuida de qualquer impasse. Deus cuida de qualquer seta do inimigo que vem sobre você, que vem sobre a sua vida, tentar abalar sua família, ou tentar abalar sua vida pessoal. O Senhor está no controle de todas as coisas, né? E quando a gente vive nessa plenitude, a gente não há dúvidas, porque você sabe quem é o Cristo, você tem convicção daquilo que você faz, você cumpre as etapas para a qual você foi chamado, né? Você interliga épocas, né, em que foi profetizado e que foi realizado. A gente vive isso. Quantos de nós têm testemunho daquilo que já foi profetizado sobre a vida e pela tua fidelidade, pela tua submissão ao Senhor lá na frente, se concretizou, né? Assim a gente vai crescendo de fé em fé. Esse é o nosso caminhar com o Senhor. O Senhor lança a promessa, o Senhor lança a palavra que está cuidando de nós, e cabe a nós, em fidelidade, né? Seguirmos, proclamarmos, e que a bênção está lá na frente. O desafio está no caminho? Está. O deserto está no caminho? Muitas vezes, né? Mas a vitória está lá na frente. Amém? Você que entrou aqui hoje, bem desolado, eu quero te dizer, a sua vitória está garantida diante da perseverança e fidelidade ao Senhor. Diante da sua submissão e entendimento de quem Ele é para a sua vida. Amém, gente? Então vamos lá. Efésios. Efésios 3, de 16 a 19. Aqui é muito interessante, né? Que é a oração de Paulo. Aqui já é mais à frente ainda, né? Já vamos passando nos tempos, né? Mas tem tudo a ver com os tempos de hoje, né? A carta aos Efésios, talvez uma carta para nós, né, de Paulo, vamos ver, né? No 16 está escrito assim, ó: oro para que com as suas 3,16, todo mundo achou aí? Efésios 3,16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele quem? Ele quem? Jesus, né? Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, arraigado, você imagina uma raiz assim, né, bem profunda, arraigada, é algo que você pega de forma que você não larga nem por um decreto, né? Arraigado, é profundo mesmo, é algo que você pega com toda a tua força, sabendo o que você está fazendo, né? Deixa eu voltar aqui. Desculpa, porque eu estou ficando cego. E tem que usar mais o smartphone mesmo, essas letrinhas. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, né, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura. Essa passagem é muito legal, é muito interessante, é meio de engenheiro e arquiteto, né? Para você compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Gente, isso aqui é tão incrível. É que o poder de Deus e o Senhor é tão
tremendo que você tem noção da largura, da profundidade, né, do comprimento, daquilo que representa, né? O Espírito Santo dentro de você é quase inimaginável. A gente verbaliza, mas a gente não tem metade da noção do que é isso, gente. Do privilégio que é, da grandiosidade que é você ser a habitação do Espírito Santo. Não é? Estou exagerando? Isso é incrível. Isso é incrível. E é algo muito importante para a gente refletir. Quando você estiver mal, quando você estiver sendo assolado por algum inimigo, você para e pensa, eu estou cada vez mais aprendendo a largura, o comprimento, a profundidade de um Deus tão maravilhoso e tão poderoso, né? E através do amor que Ele derrama em mim, eu consigo desvendar e começar a ter noção de um pouco daquilo que Ele representa. Amém, gente? E a oração de Paulo aos Efésios era justamente isso, para que a gente tenha noção do que está dentro de nós. Não é verdade? A noção do que é ter a presença do Espírito dentro de nós. A noção do poder, da grandiosidade, da autoridade, que não há medida nenhuma que consiga limitar aquilo que o poder de Deus e o que o nosso Deus é. Não é verdade? Mas a oração para a igreja tem que ser sempre essa. Nós, como cristãos, a gente tem que orar para que as pessoas comecem a ter dimensão, entendimento do quão grande é o Deus que habita em nós, escolheu habitar em nós, né? Amém, gente? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Uau! É difícil, né? É incrível. Mas é muito... É com muita alegria, sabe, que eu vejo que o Espírito Santo tem incomodado a gente a viver nesse nível, não é? A gente pode e deve viver nesse nível, né? A gente pode ser usado por Deus como profeta, a gente pode, como Isaías foi, a gente pode ser um grande evangelista, a gente pode ser um monte de coisa, o sonho de Deus sobre a nossa vida, né? E tendo uma intimidade com Ele num nível que a gente não tem como medir, né? Não dá para medir largura, não dá para medir a profundidade, não dá para medir o comprimento. Isso é para externalizar um pouco da grandiosidade que Deus é, né? De que aquilo que Deus tem para nós e quer fazer através de nós, né? Milagres, né? Operação de milagres, de maravilhas, né? E, enfim, que haja ousadia dentro de nós, né? Para cumprir, né? Como Isaías falou, o Espírito do soberano Deus está sobre mim. Ele sabia que ele estava com Deus, né? Que Deus ia mudar aquela circunstância, que uma unção de alegria ia ser derramada, né? A sua vida pode estar um desafio, mas as pessoas vendo a alegria sobre a sua vida, elas vão ser impactadas para conhecer e entender o que está acontecendo com você, e é uma grande oportunidade de você levar a palavra de Deus, e dessa pessoa sair de uma situação cativa, de uma situação de prisão, né? Inconsciente, muitas vezes, a prisão física, a prisão mental, seja qual for, o Senhor nos liberta por completo, e quer usar cada um de nós sobre isso, né? Então, o Senhor quer levantar pessoas que escutem a voz de Deus para revelar coisas, né? A igreja carece de profetas fiéis, profetas, verdadeiros profetas, não é? Estou falando algum exagero? Mentira? A igreja, né, é o propósito de Deus, né? A forma de Deus atuar para que milhões de pessoas sejam alcançadas. Então, uma análise, Cristo habite no seu coração mediante a sua fé. Então, a nossa fé é muito confrontada. E que a renovação da sua fé, o fortalecimento da fé, esteja nesse entendimento da grandiosidade de quem Deus é. Isso vai te atrair a buscá-lo mais. Isso vai te atrair a conhecê-lo mais. Né? Como a pastora falou aqui, com a leitura da palavra, o inimigo quer botar cansaço,
às vezes a dificuldade, o tempo, que é um dos nossos grandes desafios hoje, nos afasta nos tem tentado afastar desse alimento tremendo que é a palavra de Deus e poderosa para a nossa vida, né? E que você conheça Ele nessa profundidade. A gente precisa, para viver essa plenitude, a gente precisa conhecer a Deus nesse nível de profundidade. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Mas é incrível que você não permita inconscientemente se cegar ou se afastar, né? Os desafios existem, meu irmão, mas quando a gente tem a certeza de quem Cristo é, que Ele é o noivo, né? Que Ele cuida, né? João Batista falou, eu sempre te batizei com a água, mas está vindo que vai te batizar com o Espírito. Ele sabia, não sou eu, o poder não é meu, né? Eu estou abrindo o caminho, como foi escrito lá, né? A gente tem que abrir o caminho, o poder vai vir sobre a sua vida, sobre a minha vida, né? Pessoas serão curadas, né? Através de você, de mim. É a palavra do Senhor, né? Jesus, quando ascendeu ao céu, ele falou, vocês vão fazer maravilhas maiores do que eu mesmo fiz aqui na terra, não é? E é isso que ele quer continuar fazendo nos tempos de hoje, você, né? Mas isso ele quer tratar em nós, tirar os medos, as inseguranças, as incertezas. A gente não pode ter incertezas, né? Precisamos estar convictos de quem Cristo é. Se você for confrontado em ficar em dúvida, leia essa parte de novo. E é isso mesmo, a dimensão do nosso Deus é tão grandiosa que não há como medir, não é verdade? Amém, gente? Saiba quão grande e poderoso Ele é, não é verdade? Às vezes a gente age diminuindo a grandiosidade que Deus é, né? Achando que Ele não tem poder para mudar uma circunstância. Não é? Eu não estou aqui levando peso para ninguém não, gente. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para incentivar a gente muito além. E para viver na plenitude pela qual a gente foi chamado, né? A igreja não tem sido transformada nesses últimos tempos à toa. Não se prega, não se fala nisso há muito tempo, porque o Senhor está trabalhando na sua igreja. Há um grande mover para um grande tempo, né? Em que a gente está tendo o privilégio de ser chamado. Não é? Não são as nossas dores, ou não são as nossas mágoas de passado que vão nos impedir de caminhar, gente. O Senhor já sarou, o Senhor já trabalhou nisso, o Senhor está te chamando a ir além, muito além. Né? Procure sempre tentar medir a grandiosidade de Deus para te reanimar, né? Para você saber que o que você recebe é pouco, Deus pode fazer muito mais. Não é? Nós fomos criados, gente. Às vezes essa frase fica tão... passa tão desapercebida, né? Porque fomos criados para sermos semelhantes a Ele, né? Imagem e semelhança, não é verdade? Então, olha o nível que você pode chegar e eu também, né? Ser imagem e semelhança de Deus, né? A gente pode proclamar a justiça dele, a gente pode viver em santidade, né? A gente pode viver em alegria. Claro que a plenitude total, é óbvio, né? Só quando a gente estiver lá na eternidade, né? Mas eu queria encerrar um pouco lendo só Efésios 4, 23 a 24. É um pouquinho mais à frente, né? Pode começar até do 22, né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser o quê? Para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém?
E isso é incrível. Né? Fomos chamados para ser semelhante a Deus, né? Em justiça e em santidade, proveniente da verdade. E grandes coisas vão acontecer se a gente for assim. E grandes coisas Deus tem para você. E grandes coisas o Senhor tem para mim. E o poder dele há de ser manifesto. E o poder dele há de ser manifesto para toda a igreja. E é isso que ele deseja. E é isso que ele anseia. Não é? Então que seja um tempo de uma boa reflexão e ação, né? De que é chegada a hora, gente, da gente caminhar na plenitude em Deus, né? E a gente vai chegar lá, está chegando lá, amém, gente? Eu queria que você ficasse de pé agora, queria orar. Se você quiser, espace as cadeiras também, eu mantenho uma distância, mas vamos ter um tempo precioso na presença do Senhor. Como foi cantado aqui, Ele é uma pedra preciosa. O Espírito Santo vem sempre ao nosso encontro, né? E eu queria que esse tempo que a gente vai ter agora, né? Eu gostaria de pedir a ajuda ao pastor Fred, pastor Fernando, também para a gente, a mesma distância, orar pelas pessoas, mas que seja um tempo de uma reflexão, de um posicionamento seu com Deus. Eu não o conheço, mas eu sei que o Espírito Santo o conhece. Eu sei que o Senhor te ama e ama muito. Eu não sei o que tem, às vezes, travado o seu crescimento, né? E o fato de você poder ir mais longe. Eu não sei se você acredita que você pode ir mais longe, mas eu queria encorajar você essa noite a refletir sobre isso e você colocar diante de Deus, né, o seu anseio em querer viver essa plenitude, em querer romper barreiras que o Senhor já rompeu tudo para você. Ele tem o melhor, Ele tem o poder. Ele é quem cuida de nós. Quando a gente aprende a depender dEle, é algo muito desafiador. Mas eu posso te dizer que é maravilhoso. É maravilhoso. O Senhor, Ele vai te tirar todo o medo, Ele vai te derramar um óleo de alegria, Ele vai te derramar paz. Ele vem com a sua justiça. A promessa, a palavra dele diz, né? Ele venceu o mundo, né? No mundo você vai ter aflições. Se te ensinaram errado, me desculpem. Mas o Senhor venceu o mundo. O Senhor vai fazer você vencer os desertos. E o Senhor vai abençoar a sua vida cada vez mais. O Senhor tem etapas para nós, etapas tremendas, né? E quando as etapas se concluem, é incrível a bênção que vem sobre cada um de nós. O derramar, o nível espiritual que Deus quer colocar na sua vida. Isso requer de nós alguns posicionamentos. Isso requer de nós um anseio de querer viver essa plenitude. São esforços, são desafios, né? A leitura da Bíblia, o desejo de querer buscar mais. A plenitude, né? É a fé que muitas vezes está sendo confrontada e você precisa permanecer. Isso depende de você, não depende de mim, nem do Espírito. É a única coisa que o Senhor requer de nós, a fé. Né? No resto Ele te incentiva, Ele te convoca, Ele te conduz, Ele faz você ir além. E o Espírito Santo tem nos chamado nesse tempo para viver essa plenitude. E eu queria que você orasse nesse momento, eu queria que você, nesse tempo, refletisse sobre isso e avaliasse o que você precisa romper na sua vida. E se você precisa romper de uma forma que você precisa crer, dê uma oportunidade ao Espírito, diga, eu creio, eu acredito, eu confio, Senhor, faça o que você tem vontade de fazer. Que seja um tempo em que o Espírito Santo movendo nesse lugar fale ao teu coração, mas que seja um tempo de rompimento, que seja um tempo de avançar, gente. A palavra avançar é muito própria nesse tempo, a gente precisa avançar, a gente precisa caminhar. Né? João Batista caminhava no deserto e em nenhum momento ele desistiu daquilo que ele já sabia.
até o dia que ele batizou o próprio Jesus e tudo consumou, ele abriu o caminho para o Messias. Então, o que é propósito para a sua vida, o Senhor tem guardado. Ele só espera que você faça. Que você deixe o Espírito Santo falar a você, que você reflita, que você... São ações que precisam ser verbalizadas, que precisam ser simbolicamente movimentadas no reino espiritual, como um desejo. O Senhor está com você. Entenda que o Senhor é poderoso, não tem limites, não tem largura, não tem comprimento, não tem profundidade, que você consiga limitar o Senhor num espaço. Ele é tão grande e é tão poderoso sobre você, e Ele tem algo infinitamente maior para cada um de nós, para a sua igreja. João Batista sabia que ele era o noivo da sua noiva, e ao tempo, o noivo e a noiva estão se alinhando mais e mais, gente. É tempo de alinhamento, é tempo de crescimento, é tempo de ir muito além, é tempo de você ser usado para que pessoas na sua família, amigos, entes queridos sejam curadas, milagres aconteçam, isso tudo vai acontecer, e você é convidado para ser participante disso. O Senhor te convoca a ser ousado, a você abrir a tua boca. O poder da palavra, a palavra tem um poder tremendo, tremendo, tremendo. Que seja uma noite de rompimento. Eu queria que nesse tempo de louvor você, se você tem anseio de dar um passo à frente na sua vida, que você simbolicamente venha aqui na frente. Eu vou pedir aos pastores que todo mundo ministre. Nós como igreja queremos orar para que muitas coisas aconteçam sobre a vida de cada um de nós. Nós precisamos crescer. Nós estamos num tempo de crescimento, né? Parece que o pastor Fred pregou sobre isso de manhã, não foi? Eu nem estava aqui. Mas você vê o quanto o Espírito Santo é tremendo. 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 Sinta-se livre, porque o Espírito Santo é livre. E venha aqui e coloque diante de Deus, se for do seu vontade, do seu coração. Amém? Não passe de mim, Senhor. Não passe de mim, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Abre os meus olhos. Revela quem tu és. Não passe de mim. Não passe de mim, Senhor. Feche seus olhos. Não passe de mim, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. E abre os meus olhos. Revela quem tu és. Tu és o Senhor ressuscitado. Tu és meu Senhor. Tu és o Senhor
és, se preciso for, mas Senhor, faz de mim. Suave. Tocarei tuas mãos, se preciso for, tocarei no teu lado, se preciso for.